Olá pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um review. E hoje eu quero apresentar um livro, na verdade é um livreto, da editora Peregrino, intitulado Dispensacionalismo, Crenças Essenciais e Mitos Comuns. O autor é o Michael Lacht, talvez, não sei bem a pronúncia do nome dele, mas é um livreto. Veja só, é um livro pequenininho, fininho, mas nele você tem informações relevantes e bem assim enfáticas a respeito do dispensacionalismo. Então ele vai trazer mitos e também verdades desta corrente teológica mais ligada aí à doutrina das últimas coisas, também ligado um pouquinho à doutrina da igreja, enfim. Então se você quiser ter um manual básico, introdutório, para você tirar algumas dúvidas sobre o dispensacionalismo, essa obra ela é bem relevante, uma publicação da editora Peregrino. Vou deixar na descrição o link para você estar adquirindo e a gente vai lá para a mesa para conferir essa obra e saber o que esse livro apresenta para a gente ter um entendimento sobre o dispensacionalismo. Deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e vamos de vídeo. Muito bem, pessoal, olha só, um livreto. Editora Peregrino, Dispensacionalismo, Crenças Essenciais e Mitos Comuns. Eu achei interessante, eu comprei esse livro acho que tem um ano mais ou menos, tem a data aqui, ó, 29/11, tem menos de um ano que eu comprei, e foi interessante que eu coloquei dentro da minha mochila e eu fiz a leitura dentro do ônibus, nas minhas indas e vindas do trabalho, né? Eu aproveito para colocar minha leitura em dia. É um livretinho, mas muito informativo, me ajudou muito a ter uma compreensão sobre algumas coisas sobre o dispensacionalismo, aquela linha de pensamento que acredita no pré-tribulacionismo, que a igreja não vai passar pela grande tribulação, e também a respeito da distinção entre Israel e a igreja. Então, vamos lá, vamos conhecer um pouquinho do material. Aqui tem informações do autor, a gente tem aqui a ficha catalográfica, tem aqui uma breve apresentação. Olha só, quando avaliamos a validade de um sistema de teologia, nós precisamos ser muito cuidadosos em distinguir aquilo que é parte dos ismos e aquilo que é parte dos istas. Em outras palavras, nós precisamos separar o que pertence à teologia e o que pertence ao teólogo. Isso aqui eu achei muito legal. Essa frase aqui é do Diego Ramos, diretor acadêmico da Escola Bíblica de Expositores lá de Fortaleza, Ceará. Sumário, então a gente tem aqui 4 capítulos, e aí a gente tem um 5º capítulo que seria a introdução e um 6º que é a conclusão, tá? Então ele começa trazendo uma história do dispensacionalismo, crenças essenciais do dispensacionalismo, os mitos e perguntas e respostas sobre o dispensacionalismo. Então a introdução. Então, olha só, em acréscimo aos milhões que adotaram as crenças dispensacionalistas, muitas escolas, faculdades, seminários, livros e pregadores de rádio e televisão têm promovido a teologia dispensacionalismo. Uma coisa que eu quero aqui abrir para vocês, eu achei o autor muito honesto em dizer isso, né? Que o dispensacionalismo ele realmente foi muito divulgado por meio desses veículos, né? Como, por exemplo, aquele filme Deixados para Trás, é um filme que trabalha doutrinas que os dispensacionalistas acreditam. Teve seminários teológicos também que ajudaram, Bíblia de estudo como a de Scofield, enfim. Então, aqui ele traz o objetivo do livro na introdução. O objetivo deste livreto é destacar as crenças fundamentais do dispensacionalismo que estão verdadeiramente no coração do sistema. Também olhar para as falsas exposições e mitos sobre o dispensacionalismo. Achei bem legal também, né? Então ele se considera um dispensacionalista. E aí o capítulo 1, a história do dispensacionalismo. E o autor ele é bem enfático em dizer que o dispensacionalismo é uma teologia relativamente nova, cujo início se dá em meados do século XIX. Então é uma corrente teológica ligada à escatologia e também um pouco à eclesiologia, né? Nova. Então o início do dispensacionalismo sistematizado está relacionado a John Nelson Darby. E mais para frente ele explica aqui, né, o Cyrus Scofield, que também produziu a Scofield, a Bíblia Referência Scofield, tá?
E aí nós temos aqui também uma explicação breve sobre as variações do dispensacionalismo. Então a gente tem o dispensacionalismo clássico. Uma característica importante do dispensacionalismo clássico foi o seu propósito dualista da redenção. Nessa tradução, Deus é visto buscando dois propósitos. Um está relacionado ao céu e o outro à terra. E aí tem o dispensacionalismo revisado, ele também dá aqui os autores, né, que seguem essa linha. E o dispensacionalismo progressivo, e ele diferencia as três linhas, tá? Bom, capítulo 2 já traz as crenças essenciais do dispensacionalismo, que seria isso, né? Então ele vai citar muito Charles Ryrie e outros dispensacionalistas, né? Charles Ryrie já é mais no meio clássico, né? E aí ele traz as marcas do dispensacionalismo, né? E cita aqui também a diferença do dispensacionalismo para o pré-milenismo histórico. Ele também vai explicar um pouquinho. Então, um aspecto bem importante, né? Ele vai falar um pouquinho da hermenêutica dispensacionalista. E aí, as 6 crenças essenciais do dispensacionalismo. Primeira, a revelação progressiva do Novo Testamento não interpreta ou reinterpreta passagens do Antigo Testamento de um modo que muda ou cancela o significado original dos escritos do Antigo Testamento. Ele traz essa explicação, ele faz algumas citações de outros teólogos, né? Mas ele geralmente enfatiza muito a opinião dele. É uma diagramação limpa, tá, pessoal? Esse aqui é o conteúdo do livro, uma letra bem confortável, abaixo notas, o número da página aqui embaixo. Eu prefiro o número da página em cima, tá? Eles colocaram no rodapé. Segunda crença, tipos existem, mas Israel nacional não é um tipo que é substituído pela igreja. E ele explica a maneira como o dispensacionalismo acredita nisso. 3. Israel e a igreja são distintos, assim a igreja não pode ser identificada como o novo e verdadeiro Israel. Ele coloca, inclusive, as variações que existem, né, dentro do dispensacionalismo. 4. Há unidade espiritual na salvação entre judeus e gentios e um papel futuro para Israel como nação. Ele explica também, faz algumas citações. 5. A nação de Israel será salva e restaurada com uma identidade e função única em um futuro reino milenar na Terra. Ele destacou esses tópicos, achei bem legal, tá? E o 6, há múltiplos sentidos da semente de Abraão, assim a identificação da igreja como semente de Abraão não cancela as promessas de Deus para a semente de Abraão dos crentes judeus. Traz a explicação. E aí encerramos o capítulo 2. O capítulo 3, ele é muito importante também, porque ele vai trabalhar a questão dos mitos sobre o dispensacionalismo. Existem muitos mitos, né? Que achei aquela explicação no início interessante, que muitas das vezes esses mitos não é da teologia, sim do teólogo que cria isso, né? Então, ele vai citar aqui alguns autores. Nossa afirmação de que o dispensacionalismo é principalmente sobre eclesiologia, escatologia e não soterologia, também é evidenciada nas obras de outros líderes, etc. Então, ele vai desenvolvendo os mitos. Aqui é uma parte introdutória. E aí depois ele vai trabalhar ponto por ponto. Mito 1, o dispensacionalismo ensina várias formas de salvação. Ele desmifica isso, tá? Explicando que não. Muitas das vezes alguns teólogos que surrupiaram isso. Mito 2, o dispensacionalismo está intrinsecamente ligado ao arminianismo. Muitos arminianos são dispensacionalistas, porque são pentecostais, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Porque dispensacionalismo não é uma doutrina que aborda a soterologia, né? Não é focada nisso, né? Então a gente tem calvinistas dispensacionalistas e arminianos dispensacionalistas, normal, né? Como tem calvinistas amilenistas e arminianos amilenistas, né? Mito 3, o dispensacionalismo é inerentemente antinomiano. Ele vai explicar o que é esse antinomiano, né? Também aqui. E vai também tirar esse mito, né? Ele traz John MacArthur, que é um dispensacionalismo. 4, o dispensacionalismo conduz a uma salvação sem o senhorio. Ele explica que é uma conduta de dispensacionalistas e não do dispensacionalismo.
Mito 5. O dispensacionalismo é principalmente sobre a crença em 7 dispensações. Ele também explica que tem dispensacionalistas que creem em menos ou mais, enfim. Então também não é um padrão. E aí o capítulo 4 traz perguntas e respostas sobre o dispensacionalismo. Achei interessante também. Então, primeira pergunta: por que você é um dispensacionalista? E como se tornou um? Ele explica. Pergunta 2. Qual é o principal equívoco que os não dispensacionalistas cometem ao avaliar o sistema? Ele fala que o principal equívoco é apresentar argumentos do espantalho, então derrubá-los e declarar vitória. Simplificando, muitos críticos não dispensacionais são deficientes no entendimento da teologia dispensacional. Verdade. Outra pergunta: há algum outro erro comum? Ele vai falar que sim. Você acha que os dispensacionalistas podem fazer um trabalho melhor explicar o dispensacionalismo? Ele fala que sim. Então ele perguntas que talvez ele respondeu e ele traz respostas simples sobre isso. Qual a relação entre a posição do arrebatamento pré-tribulacional e o dispensacionalismo? Então é um aspecto importante que ele explica, né? Qual o futuro do dispensacionalismo? Enfim. E aí a conclusão, ele repete algumas coisas que ele disse no livro e enfatiza a posição do dispensacionalismo como, segundo ele, a melhor para entender tanto escatologia como uma parte também de eclesiologia. Bibliografia, e aí encerramos na página 105. Como eu disse no início, é um livreto muito informativo para te ajudar a compreender as crenças essenciais e mitos comuns do dispensacionalismo. Editora Peregrino, vale muito a pena para você ter um manual introdutório sobre essa corrente escatológica que é o dispensacionalismo, onde a maioria dos irmãos pentecostais, enfim, fundamentalistas, seguem na sua escatologia. Que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.